Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Queridos, quanto aos irmãos que me perguntaram acerca das lives, acerca dos dias em que eu faria e transmitiria os vídeos ao vivo, dizer que infelizmente não poderei ainda fazer lives porque o canal ainda não reúne os requisitos que o YouTube requer para poder liberar as lives. É necessário que o canal tenha 1000 inscritos e só depois disto é que poderemos fazer as lives. Agora, o tema de hoje é: Jesus mandou pregar em todas as nações. Segura isto. Meus amados irmãos, os pastores do sistema religioso, doutores em teologia, eles dizem que Jesus mandou pregar em todas as nações. Por que eles dizem isto? Eles dizem isto para sustentar a sua ideia futurista. Como eles futurizam a vinda de Jesus Cristo, como eles pegam alguns eventos bíblicos, eles colocam para o futuro, futurizam isto, eles dizem que Jesus mandou pregar em todas as nações e só depois que o evangelho for pregado em todas as nações é que ele há de voltar. Então, dizem isto para sustentar essa ideia absurda, essa ideia futurista que a religião criou. Entende? Então, este assunto de que Jesus disse ide a todas as nações é um assunto que causa muitas discussões pelo mundo todo, causa muitos debates pelo mundo todo. Mas calma, calma, porque hoje nós vamos resolver este assunto, vamos esclarecer a verdade por detrás desse assunto. Agora, vamos ler Mateus, capítulo 28, do versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meu amado, vamos entender isto. Eles dizem que assim que Jesus disse ide a todas as nações, eles entendem que Jesus mandou ir a todos os países. Quando Jesus disse ide a todas as nações, eles entendem que Jesus mandou ir a todas as nações. Entende que Jesus mandou ir a Moçambique? Entende que Jesus mandou ir ao Brasil? Entende que Jesus mandou irem à Espanha? Entende que Jesus mandou irem a Senegal, irem a Angola, irem a Cabo Verde, irem a todos os países? Entende? Então, eles entendem que Jesus mandou pregar o evangelho em todos estes países. E só depois disto é que Jesus haveria de voltar. Agora, o que eles não entendem é que Jesus aqui não estava falando nem comigo e nem com você. E nem com eles, os pastores do sistema e os tais teólogos e os doutores lá. Jesus não estava falando conosco hoje. Jesus estava falando com os 11 discípulos. Jesus estava dizendo a eles para que fossem a todas as nações, e o ir em todas as nações não significa ir em todos os países. Calma, porque já já você vai entender isto. Vamos abrir Marcos, capítulo 16, do versículo 19.
Olha, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, depois que Jesus disse, ide, vão a todas as nações, ensinai a todas as nações, Jesus, ele disse aos discípulos, e depois que os discípulos ouviram isto, eles partiram. Partiram e foram pregar por todas as partes. Foram pregar por todas as nações. Segura, o termo nação aqui não quer dizer todos os países. Voltando agora no capítulo 28 de Mateus, no capítulo 19, quando Jesus disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, em algumas versões diz o seguinte, fazei discípulos em todas as nações. Quando Jesus disse isso, não estava a se referir a todos os países. Entende? Porque se ele estava a se referir a todos os países, então Pedro tinha que vir a Moçambique pregar aquilo que Jesus disse para que ele pregasse. Pedro tinha que ir ao Brasil. Pedro e os discípulos tinham que ir a Angola. Pedro e os discípulos tinham que ir a Senegal. Pedro e os discípulos tinham que ir a Cabo Verde. Pedro e os discípulos tinham que ir aos Estados Unidos. Pedro e os discípulos tinham que ir em todos os países existentes nos dias de hoje. Se a palavra nações aqui significasse todos os países, como os tais ditos pastores do sistema e os teólogos dizem. Você entende isto? Agora, nação, no seu real significado, não quer dizer país. Entende? Na verdade, nação provém do latim natio, de natus, que significa nascido. É uma comunidade estável, historicamente constituída por vontade própria de um agregado de indivíduos. Também é uma reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, falando o mesmo idioma e tendo os mesmos costumes. Agora, apesar de habitualmente nós usarmos o termo nação para identificarmos um país soberano, aqui neste texto o termo nações não quer dizer assim, não está aplicado neste sentido. O termo nações aqui está no seu real significado, que nação significa comunidade. Então, quando Jesus disse, ide, ensinai a todas as nações, ide, fazei discípulos a todas as nações, Jesus estava a dizer, vão, ide, fazer discípulos, ensinai a todas as comunidades de Israel. Você entende isto? Porque aqui no livro de Marcos, no capítulo 16, do versículo 20, diz que eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Eles, tendo partido, pregaram por todas as nações. Eles, tendo partido, pregaram por todas as comunidades. De onde? De Israel. Você entende isto? Porque se o termo nações aqui significasse todos os países, Jesus aqui não estava falando nem comigo, nem com você, estava falando com os discípulos. Então, os discípulos tinham que passar por todos os países existentes hoje para poder pregar aquilo que Jesus havia dito que eles pregassem. Você entende? Mas hoje, os discípulos estão todos mortos, os discípulos não estão vivos para ainda virem a Moçambique, para ainda irem ao Brasil, para ainda irem a Senegal, para ainda irem a todos os países existentes nos dias de hoje, para poderem ensinar, fazer discípulos, como Jesus havia dito. Você entende? Então, o termo nações aqui não quer dizer todos os países. Nações aqui quer dizer todas as comunidades, todas as partes de onde? De Israel. E assim como Jesus disse aos discípulos, assim eles fizeram. Eles foram, pregaram a
por todas as partes, por todas as nações, por todas as comunidades de Israel. E o Senhor, ele cooperou com eles e confirmando com a palavra, com os sinais que se seguiram. Você entende isto? Agora, voltando para o livro de Mateus, no capítulo 28, do versículo 19, quando ele disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não estava a dizer que até o final do mundo, porque muitos dizem o seguinte: ele disse que ele ia estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Não é o fim do mundo. A consumação dos séculos aqui estava a se referir até o ano 70, até o dia do juízo final, até o dia em que Jesus voltou e julgou o povo de Israel. Então, a consumação dos séculos aqui se referia ao fim dos tempos, se referia ao fim do mundo, se referia ao grande dia, se referia ao dia do juízo final. Você entende isto? Então, não tem nada aqui no texto referindo-se aos dias de hoje. Todas as nações aqui não estava a se referir a todos os países, não estava a se referir aos tempos de hoje. Estava a se referir a todas as partes de Israel, todas as comunidades de Israel, todas as nações de Israel. Naquele tempo, não nos dias de hoje. Porque nações aqui está no seu real significado. Que nações significa comunidades. Entende? Apesar de habitualmente nós usarmos o termo nação para identificarmos um país soberano. Entende isto? Então, compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que são colocados contra a parede com os doutores em teologia e os pastores do sistema religioso. Porque eles mostram aos crentes: olha, Jesus disse, ide a todas as nações. E todas as nações hoje ainda não ouviram o Evangelho. Então, Jesus ainda não pode voltar porque o Evangelho não foi pregado a todas as nações. Porque eles entendem que todas as nações aqui significa todos os países. Não é isto que o texto aqui está a se referir. Todas as nações aqui significava todas as partes de Israel. E assim como Jesus disse aos discípulos, eles fizeram. Entende isto? E hoje estamos em um outro tempo. Jesus de Nazaré, ele não foi enviado senão a Israel. Confira. Mateus, capítulo 15, do versículo 23. Olha. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus de Nazaré não foi enviado senão a Israel. Então, quando ele disse aos discípulos: ide, ensinai a todas as nações, Jesus estava a dizer para que eles fossem pregar, fossem ensinar, fossem fazer discípulos aonde? Em Israel. Porque ele não foi enviado senão a Israel. Agora, para nós os gentios, ele havia reservado o Evangelho da graça de Cristo. Até porque quando Jesus disse aos 11, ide, fazei discípulos, ide, ensinai, ide a todas as nações, Paulo não estava incluso nesses discípulos aqui. Paulo não estava lá. Entende? Então, estes discípulos aqui tinham que pregar somente aonde? Em Israel. Porque o Evangelho que os discípulos pregavam era o Evangelho da circuncisão. Enquanto que Paulo, separado para o Evangelho da graça, Cristo revelou a ele o Evangelho da graça de Deus, que hoje é pregado a todos os gentios. Assim como os judeus que nasceram depois da cruz, também se alimentam de quê? Deste Evangelho da graça de Cristo. Porque este Evangelho da graça de Cristo fez com que todos os judeus e os gentios que nasceram depois da morte de Jesus Cristo se tornassem um só povo. O povo eleito de Jesus Cristo. Não há mais distinções entre judeus e gentios. Somos todos iguais hoje. Entende? Jesus nasceu judeu para remir os que estavam debaixo da lei, para acabar com a lei que estava
entre os judeus nascidos antes da morte de Jesus Cristo. Mas depois que isso aconteceu, tanto o povo judeu como o gentil tornaram-se um só povo. Todos eleitos, todos escolhidos, todos vivendo a plenitude da graça de Jesus Cristo. Você entende isto? Então, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda não sabem destas verdades. Subscreva-se no canal para ficar alertado sempre que nós publicarmos um vídeo. Um abraço a todos, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.